Para o ensaio tá bom. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Diz assim, nos versos 19. Vamos começar do 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, a palavra do Senhor foi lida, ela é poderosa, ela já encontrou guarita em nossos corações. A palavra do Senhor já foi ministrada através dos cânticos, através de toda a expressão do nosso ser, mas nós queremos conhecer o Senhor mais, queremos que o Senhor se revele mais a nós nessa noite. Não permita eu, Rodinei, empobrecer a tua palavra, mas que o Senhor seja glorificado na minha vida e através da minha vida, em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar sobre o nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. E aqui Paulo, no versículo 18, ele está dizendo assim: iluminados os olhos do vosso coração. Aqui ele não está falando do coração carne, esse coração que bate aí dentro do seu peito, que está bombeando o sangue para todo o seu corpo. O apóstolo Paulo está falando do coração espiritual. Ele está falando dos olhos espirituais. E ele está dizendo assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Deus iluminou os olhos do meu coração, para que quando eu olho para a palavra se torna vida dentro de mim. O Espírito Santo revela os segredos de Deus para o meu coração. O Espírito Santo revela o segredo de Deus para o seu coração. Ele iluminou, ele abriu os olhos do nosso coração para entendermos quem é Jesus. E o texto fala assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O apóstolo Paulo está dizendo o qual é a suprema grandeza do seu poder. Paulo está dizendo que o poder de Jesus é grande, é supremo. Ele tem autoridade. O nome dele, diante do nome dele, todo demônio se prostra. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, queira ou não, mas se dobrarão diante de Jesus.
E aí o apóstolo Paulo continua dizendo assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. O poder de Deus, ele foi em Cristo, ressuscitou dentre os mortos e o levou para os lugares celestiais, à direita de Deus Pai. E aí o texto fala: acima de todo principado e potestade. Ei, meu amado irmão, acima de todo principado, acima de todo demônio, acima de toda hoste infernal, acima de toda artimanha humana, acima de toda artimanha do mal contra a sua vida, Jesus está acima dela. Jesus está acima de todo o poder. Jesus está acima de todos os demônios. Jesus está acima de todo o inferno junto. Jesus está acima. E aí o texto fala: acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O nome de Jesus está acima de todos. Aqueles que já passaram, aqueles que estão passando e aqueles que passarão, o nome de Jesus está acima de todos. Acima de reis, acima de governos, acima de presidentes, acima de autoridades, acima de doutores, acima de homens, acima de pastores, acima de profetas. O nome de Jesus está acima de todos, a qual o nome, ele exerce autoridade sobre todos. E a Bíblia continua dizendo assim: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Ele tem poder, ele tem autoridade, ele é o grande eu sou, ele é a estrela da manhã, ele é a raiz de Davi, ele é o conselheiro, ele é o príncipe da paz, ele é a esperança, ele é a vida, ele é a ressurreição. A ele devemos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Diante dele nós temos e devemos nos prostrar, dizendo: tu és o meu Senhor, o meu amo, a máxima autoridade sobre a minha vida. Somente Jesus, somente ao nome de Jesus. E quando eu penso no nome de Jesus, quando eu penso no meu libertador, no meu salvador, no meu melhor amigo, eu entendo que ele tem poder sobre todas as coisas. E primeira coisa, Jesus tem poder sobre as enfermidades. Essa época de pandemia, nós estamos vendo mais enfermidade emocional do que realmente física. Nós estamos vendo pessoas totalmente destruídas emocionalmente. O número de suicídio aumentou assim terrivelmente nessa pandemia. Pessoas sem sentidos da vida, é porque ainda não conheceram aquele que dá o sentido da vida, aquele que realmente entra no coração do ser humano e transforma o coração do ser humano. Uma experiência genuína, um relacionamento íntimo, próximo, de se esvaziar para que ele encha. Quando eu abro a minha Bíblia aqui em Mateus capítulo 4, versículo 23, Mateus 4, 23, diz assim um texto. Quem achou? Mateus 4, 23 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os
curou. Meus amados irmãos, quando eu olho esse texto, a Bíblia diz que Jesus percorria, Jesus andava, Jesus ia para lá e para cá, e a Bíblia diz aqui que ele tinha percorrido toda a Galileia, toda a cidade, todo o povo. Jesus estava passando por lá, mas o foco de Jesus não era simplesmente curar o físico. O texto deixa bem claro aqui que o objetivo de Jesus, muito mais do que o físico, era curar a alma, era resgatar o homem da perdição, era tirar alguém das garras de Satanás, porque estavam indo para o inferno. O texto diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas igrejas ou sinagogas, falando do reino de Deus, falando do poder de Deus, falando que ele estava trazendo agora o poder, o reino de Deus, e estabelecendo o reino de Deus entre os povos. Primeiro, quando eu olho para Jesus, o nome de Jesus está sobre todo nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, queira ou não. Mas eu entendo que Jesus está dizendo assim: ei, eu quero curar você, eu quero restaurar você, eu quero curar as suas feridas, eu quero curar o seu físico, eu quero curar o seu casamento, eu quero curar os seus relacionamentos, mas é necessário que primeiro você conheça o Evangelho, que você conheça as boas novas, que você conheça o Evangelho da libertação, que você conheça o Evangelho da esperança, que você conheça o Evangelho, as boas novas do perdão, do reencontro, de uma nova vida, que você conheça o Evangelho que te traz uma vida nova, um novo nascimento, que te traz um novo foco para a vida, uma nova cultura, e a cultura celestial para dentro da sua casa. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus percorria, Jesus andava, como ele está aqui nessa noite, e ele ensinava nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino. O Senhor Jesus quer primeiramente fazer uma faxina na minha alma, Jesus quer fazer uma faxina dentro do meu ser, Jesus quer fazer uma faxina no meu coração, Ele quer iluminar o meu coração, e o coração iluminado, ele sabe que ele não tem o direito de estar ressentido com alguém. O coração iluminado, ele sabe que ele não pode usurpar algo de alguém. O coração iluminado, ele sabe que o linguajar dele já mudou, porque é o linguajar dos céus para a terra. O coração iluminado, o coração com a palavra que é a luz do Senhor, ela é lâmpada, ela é luz, ela é esperança, ela é candeia, ela é sal para salgar, para dar sentido, para dar vida no nosso interior. Jesus quer primeiramente ensinar a palavra dele para mim e para você. Depois que conhecermos a palavra dele, depois de ouvi-lo, depois de compreendê-lo, depois que os nossos olhos do coração forem abertos, aí então eu tenho fé para que o milagre aconteça no meu interior. Aí eu tenho fé para que o milagre aconteça no meu físico, o milagre aconteça nos meus relacionamentos, nas minhas finanças, porque Jesus primeiro quer cuidar aqui dentro, para depois cuidar dessa capinha que cada dia envelhece e perde força. Por isso que o texto está dizendo assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o Evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama, a fama de Jesus vai como? Daqueles que foram curados, renovados, restaurados, é testemunho do que Jesus fez. Não é a Globo ou qualquer outra rede de televisão que venha filmar para falar, pelo contrário, eles não querem falar de Jesus, mas quem fala de Jesus é você, sou eu.
E como que eu falo de Jesus? Aconteceu comigo, eu experimentei, eu vivi isso na minha vida, eu vivi essa restauração, eu vivi essa cura na minha alma, eu vivi assim, agora não sou mais, Jesus está vivo, Ele fez em mim, pode fazer na minha casa, na minha família, entre os meus amigos. É essa fama que de Jesus percorre, cresce, através de pessoas que tiveram uma experiência tremenda com Ele. Então Ele cura todos aqueles que chegam até Ele para ouvi-lo e para restaurar. Jesus quer fazer isso na minha vida e na sua vida também. Quando eu abro aqui em Mateus capítulo 8, no versículo 1, Mateus 8, versículo 1 fala: ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. É tão interessante aqui, Jesus encontra um leproso, o leproso vai até Jesus. Olha, o leproso vai até, se você quer um milagre, você precisa ir até Jesus. O leproso vai até Jesus, Jesus cura o leproso, mas Jesus fala: ei, antes de você contar o que fez, que eu fiz a você, vai ao sacerdote, vai aonde o sacerdote está, vai à igreja, congrega, faça lá a sua oferta, faça lá o seu culto, a sua gratidão, e depois você fala e serve de testemunho. Você vai servir de testemunho do que eu fiz com você. Ei, meu amado irmão, Jesus quer restaurar isso em mim, a alegria de congregar, a alegria de estar junto, a alegria de festejar. Jesus quer fazer isso na minha vida e na sua vida aqui, para que o testemunho seu possa abalar as estruturas infernais, o seu testemunho possa convencer aqueles que te conhecem, que Jesus está vivo, porque fez na sua vida. Jesus pega um leproso e cura o leproso e diz: é ao sacerdote, vai lá e cumpre a ordenança de Moisés, as leis de Moisés, que foi direcionada por Deus. Vai lá e cumpre, vai lá, porque você vai ser testemunha. Então, meu amado irmão, para que eu receba o milagre de Jesus, eu tenho que amar congregar com os irmãos. O amém diminuiu agora. Para que eu receba milagre de Jesus, eu tenho que amar congregar com os irmãos. Eu tenho que amar um momento como este, de celebração, de culto. Aqui o Senhor ordena a sua bênção. A Bíblia nos ensina a congregar, a nos relacionar. Jesus sempre aponta: olha, você precisa ouvir a palavra, você precisa praticar a palavra, você precisa fazer o que a palavra está falando para você fazer. Ou você recebeu, volta e vai lá e cumpre a palavra. Nós precisamos conhecer a Bíblia, para que o milagre aconteça na minha vida e na sua também. Posso ouvir um amém aqui, meus amados irmãos? Aqui em Mateus mesmo 8, versículo 5, fala assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado as minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem.
e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Outra coisa, meus amados irmãos, que eu aprendo aqui com Jesus, o que Jesus fez com esse centurião: não é porque eu estou na casa do Pai, que eu estou agradando realmente o Pai. Ele nos manda congregar, Ele nos manda estarmos juntos, Ele dá ordem para aprendermos da palavra, mas pode entrar num ouvido e sair no outro. Pode ser como aquela semente que é semeada, e os cuidados do mundo, os espinhos, vêm, sufocam aquela palavra, e ela já perde vida no nosso coração. O que Jesus está nos mostrando aqui é que muitos no reino do Pai perderão lugar no reino do Senhor, porque endurece o coração e não tem fé para crer que Jesus pode fazer, realmente Ele pode fazer. Jesus está dizendo aqui que aquele centurião, ele expressou tanta fé, que porque ele estava debaixo da autoridade, ele era autoridade, ele entendia então que ele estava debaixo, submisso à autoridade. Ei, meu amado irmão, nós precisamos compreender quem é a autoridade sobre a nossa cabeça. E a autoridade que está sobre a sua cabeça, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele tem poder de mudar quadro, Ele tem poder para mudar a sua vida, Ele tem poder para curar enfermidades, Ele tem poder para transformar o seu ser, Ele tem poder para te levar a lugares que você nunca imaginou, Ele tem poder para acessar a força da morte contra você, Ele tem poder. Você está debaixo dessa autoridade. O que Jesus diz assim: ei, eu não vi na casa de Israel homem como esse centurião, de fé como esse centurião. Muitos na casa de Israel perderão seu lugar no reino do Pai, mas o reino do Pai é para aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Jesus nos manda congregar, mas não só congregar, é experimentar a palavra que é poderosa, que produz em nós um rio de águas vivas, que não pode ser retido dentro de nós. Ele flui, ele flui, ele flui. Palavras são liberadas através da sua vida, a vida de Deus é liberada através da sua vida, e muitas pessoas conhecem Jesus por causa de você. A palavra viva sai da sua boca e chega no coração sedento. O Senhor está dizendo: é fé, é obra da fé, é obra da fé, é obra da fé. Milagre acontece, é por obra da fé, é por obra da fé. A palavra é liberada para produzir fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Posso ouvir um amém aqui, meus amados irmãos? Em Mateus 8, versículo 14, fala assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, ardendo em febre, mas Jesus a tomou pela mão e a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Até a sogra Jesus cura. Alguém falou amém assim entre os dentes? Amém. Brincadeira. Sabe o que eu aprendo aqui, meus amados irmãos? Se eu sou de fé, se eu creio, se a palavra do Senhor faz morada dentro de mim, aqueles que estão debaixo do meu teto estão debaixo da fé que eu tenho em Cristo Jesus. A fé que você tem é operosa. Se alguém entrar debaixo do teu teto, receberá das suas bênçãos em nome de Jesus, que o Senhor liberou sobre você. Os seus filhos,
receberão das bênçãos que Deus liberou sobre vocês, pais. Filhos que não têm pais, que ainda não vivem na fé, a fé que você tem em Cristo Jesus libera as bênçãos sobre a vida dos seus pais. O cônjuge libera as bênçãos sobre a vida do seu cônjuge. Ele está debaixo do teto onde Jesus está. Quem entra debaixo desse teto tem as bênçãos celestiais sobre a vida deles. Amém, meus amados irmãos? Jesus chegou na casa de Pedro, a sogra estava lá enferma. Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus está na sua casa, quem entrar lá sairá abençoado em nome de Jesus. A sua família é abençoada em nome de Jesus. Aqui Mateus capítulo 9, versículo 20. Mateus 9, 20. Diz assim o texto: eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele, lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Olha o que o Senhor Jesus está fazendo. Ele está provocando em mim e você fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Fé se materializou na vida daquela mulher. Ela tinha gastado tudo que tinha com os médicos. Por 12 anos ela tinha uma hemorragia. E naquela época, uma mulher com hemorragia, ela não poderia estar em convívio com a sua família. Ela era considerada impura. Mas a fé daquela mulher era tão grande que ela diz assim: eu vou tocar nas vestes, na orla das vestes dele. Eu sei quem é Jesus, eu ouvi falar quem ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o escolhido, ele é o enviado. Eu vou tocar, mesmo que a minha cultura diga que eu não posso tocar em homem, mas eu vou tocar, porque ele é o Messias. A Bíblia diz que aquela mulher ela sai da sua casa, ela sai da sua fragilidade, ela rompe aquela multidão e toca nas vestes de Jesus. E Jesus cura a enfermidade daquela mulher. Ah, meu amado irmão, tem coisas que a gente tem que romper no braço, no peito, por fé. Fé é acreditar naquilo que não existe, como se existisse. Tem gente que age com fé, tem gente que age com uma boa gestão. É bem diferente. Eu admiro muitas pessoas que é um bom gestor. Ele sabe fazer conta, ele sabe fazer uma aplicação, ele sabe o caminho que ele deve andar administrativamente para o bem-estar da sua casa. Ah, mas eu sou muito empolgado com aqueles que andam pela fé, porque eu sou mais daquele que anda pela fé, porque era boa gestão. Fé é acreditar no inacreditável. Fé é saber que Deus vai fazer. Fé é viver na loucura da fé, que para os homens é loucura, mas para Deus sabedoria. Fé é acreditar naquilo que não existe como existisse. Fé é saber que Deus vai fazer, mesmo que você não vê, mesmo que você não toca, mesmo que você não cheira, mesmo que você não sabe o que vai acontecer, mas fé é saber que Deus já fez. Era o caso daquela mulher. Primeiro, a matemática, gastou tudo o que tinha com bons doutores, mas ela deixou a matemática de lado, porque a matemática não tinha resolvido com ela. Então eu vou tocar, eu vou quebrar paradigmas, eu vou vencer a minha cultura. Me rejeitam por eu estar do jeito que eu estou, enferma, me rejeita como mulher, naquela época rejeitava, mas eu vou tocar nele, e vai acontecer um milagre na minha vida. Sabe, meus amados irmãos, Deus provoca a nós andarmos no nível de fé.
E para andar no livro de fé, você só tem fé ouvindo a palavra de Deus. Quem ouve a palavra, quem crê na palavra, quem encharca na palavra, a fé vai sendo apurada para que aqueles grandes milagres aconteçam na sua vida. Deus não está te chamando para a matemática, Deus está te chamando para o inacreditável. Deus não está te chamando para aquilo que pode ser possível, Deus está te chamando para os impossíveis. Deus não está te chamando para o lógico, Deus está te chamando para aquilo que não é lógico, aquilo que é impossível acontecer. Deus está te chamando para patamares de fé muito mais elevado do que nós temos andado até o dia de hoje. Amém, meus amados irmãos? Fé é crer, fé é dizer: Deus, o Senhor está comigo, eu e minha casa serviremos o Senhor. Fé é dizer: Satanás, na minha casa você não se anda. Fé é dizer: aqui não, Satanás. Fé é dizer: aqui tem um ponto final e começou uma nova história. Fé é fazer coisas que é impossível ao natural acontecer. Fé é mergulhar em Deus de uma maneira sobrenatural. Agora não pensa que a fé vai ser desenvolvida simplesmente assistindo televisão, simplesmente ouvindo mensagens. Mensagem nos edifica. Fé e uma atitude nossa de fé nos faz crescer. Amém, meus amados irmãos? Amém, meus amados irmãos? Entra na loucura da fé gloriosa em Cristo Jesus. Ore mais, leia mais a Bíblia, passe mais tempo na madrugada acordado com Deus, vai trabalhar cansado, mas deixa Deus renovar as suas forças. Creia que Ele pode fazer o impossível, inacreditável na sua vida. Creia, mergulhe, rompa, quebra, vai contra a cultura, faça votos ao Senhor. Amém, meus amados irmãos? Quem está aqui comigo? Aqui Mateus 9, versículo 27 diz assim, Mateus 9, 27, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. E saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Outra coisa eu vejo aqui desses 2 homens, meus amados irmãos, 2 cegos, sabia que Jesus estava ali. Quem tem certeza que Jesus está aqui? Olha o paralelo aqui. Os 2 cegos sabiam que Jesus estava por ali, ele não estava vendo. Alguém está vendo Jesus aqui? Eles sabiam que Jesus estava ali. Quem tem certeza que Jesus está aqui? Só que esses 2 cegos estavam no meio de todos, clamando, gritando, berrando, em alta voz, dizendo aqui: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tem compaixão, tem misericórdia. Olha o nosso sofrimento, olha a nossa necessidade. Olha, filho de Davi, o que eu estou passando. Olha, filho de Davi, o que eu estou precisando. Olha, filho de Davi. Eles não se deteram, eles não se preocuparam com quem estava à sua volta, eles só queriam ser abençoados. O texto diz: tendo ele entrado em casa, aproximaram os cegos, e Jesus lhe perguntou. Olha aqui, Jesus entra em casa, o cego estava lá na porta da casa de Jesus. Jesus estava lá: Jesus tem misericórdia de nós, Jesus tem compaixão de nós. Eles não deixaram Jesus em paz,
enquanto Jesus não respondeu aquilo que eles estavam pedindo. Tem gente que começa a orar e desiste no meio do caminho. Ei, meu amado irmão, seja como a viúva que incomoda o juiz. Ore, 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 clame, clame, clame. Se é a mesma voz, se é o mesmo clamor, há dias, há meses, há anos, continue clamando, porque o Senhor vai responder a sua oração quando houver fé no seu coração e não desespero. Quando ele vê fé no seu coração e não desespero. E olha o que Jesus faz, pergunta: credes que eu posso fazer isso? Quem crê que Jesus pode fazer milagres aqui? Aí o cego fala assim, respondeu: sim, Senhor, nós cremos. A Bíblia fala assim: então lhe tocou os olhos. Ei, Jesus não erra o endereço. Jesus toca onde está ferido. Jesus toca onde que precisa de um milagre. Jesus toca onde é a sua necessidade. Basta clamar. Se é casamento, Ele toca no casamento. Se é na vida dos filhos, Ele toca na vida dos filhos. Se é nas finanças, Ele toca nas finanças. Se é nas emoções, Ele toca nas emoções. Se está angustiado, se está perplexo, se está sendo perseguido, Ele toca onde você está sendo perseguido. Ele toca em quem está perseguindo você. Ele toca, porque ele diz assim: então lhe tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Tem gente desesperado e não com fé, tem gente necessitado e não com fé, tem gente perdido e não com fé, tem gente orando sem fé, ele está orando por necessidade, mas não crê realmente que Jesus pode fazer aquilo que é necessário na sua vida. E tem gente que está precisando, Jesus está dizendo assim: eu vou te levar para a casa do oleiro, eu vou te fazer de novo, para que você entenda que eu quero primeiramente o seu coração, e não aquilo que você necessita por agora. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos vossos deleites. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, eu ainda não fiz na sua vida, porque o dia que eu fizer, você desvia do meu caminho. Eu não fiz porque você ainda não tem força para receber aquilo que você quer receber. Eu não te dei, eu não te levei, eu não te levei ao lugar que você queria, ao patamar que você queria lá na sua empresa. Eu não libertei, porque ainda você não está preparado para receber. Você precisa ouvir da palavra, e a palavra precisa produzir vida ao seu coração. Você precisa ser mais focado na fé do que na sua necessidade. E Jesus está dizendo para aquele cego: faça conforme a vossa fé. Aqueles homens queriam ser curados. Aqueles homens não queriam mais nada, eles só queriam ser curados. Eu quero enxergar. E Jesus está aqui, Ele pode fazer eu enxergar. É somente Ele, conforme a vossa fé. E a fé desses moços era tão grande que Jesus cura e falou assim: ó, não fala para ninguém, eles falaram para todo mundo. Como que eu vou guardar algo que eu tanto queria, que eu tanto pedi, que eu tanto clamei? Como que eu vou guardar algo no meu coração? Jesus estava provocando neles também uma atitude de fé. Quantas vezes nós estamos calados naquilo que Jesus já fez no nosso coração e nós não queremos falar para as pessoas aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. E aqui em Mateus capítulo 9, versículo 35, o texto diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidades. Vendo eles a multidão, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Novamente,
O texto diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados. O texto nós lemos lá no início: percorria Jesus toda a Galileia. Agora, todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de enfermidades. E ele vira para o discípulo e fala assim: olha a seara, eu estou compadecido desse povo. Olha o que ele diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ei, eu vejo uma grande multidão, desesperada, angustiada, perplexas, como ovelhas que não têm pastor. Mas essa seara é tão grande, e poucos são aqueles que querem levar a palavra de esperança para eles. Poucos são aqueles que se importam com eles. Poucos são aqueles que oram por eles. Poucos são aqueles que se dão por eles. E o texto fala: rogai ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Muitas vezes nós queremos ter fé para nós, mas Jesus está dizendo: primeiro, tenha fé para o outro, e que você vai ver que aquilo que você quer é insignificante diante da necessidade do outro. Sabe, meus amados irmãos, Jesus não te trouxe numa casa como esta, te tornou membro de uma casa como essa, ou como outra como esta, para simplesmente você estar aqui recebendo. Jesus está dizendo assim: ei, eu quero fazer milagre na sua vida, sim. Eu quero operar maravilhas na sua vida, sim. Mas o maior milagre é levantar você para ser uma testemunha, um pregador do evangelho, com a própria vida, com o próprio testemunho, para aqueles que estão perdidos, aflitos, angustiados, perplexos. O maior milagre que Jesus quer fazer na sua vida é fazer você abrir a boca para falar do amor dele para outras pessoas. O maior milagre, sabe? E depois você se torna tão devedor de Cristo, tão devedor, que as coisas não passam a ter tanto sentido. E quando não tem tanto sentido, aí o milagre está liberado sobre a sua vida. Está entendendo, meu amado irmão? Quando o seu maior sentido for cumprir a vontade do Pai para com outras pessoas, aquele emprego que você almeja não vai ter tanto sentido. Aí o milagre vem sobre a sua vida. Melhor coisa é dar do que receber. É quando nós damos, quando nós nos entregamos, aí sim que nós recebemos da parte do Pai sobre nossas vidas. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Vamos fazer dessa canção a nossa oração.